Cotidiano. Apoio API Mídia. Nós sonhamos o seu sonho. Alô, você de casa, sejam bem-vindos. Começa agora o nosso cotidiano. Desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, a licença concedida toda semana para a gente entrar na sua casa e levar um programa bem bacana, bem gostoso para você aí do outro lado. Alô, Jaguariúna, alô, Campinas, alô, Alto Tietê, Mogi, Itaquá, Suzano, Poá, Atibaia, Bragança. Tantos lugares que a gente chega, Hortolândia, Olambra, todas essas cidades agora abraçando a nossa atração, o nosso cotidiano. E olha, o programa de hoje tá muito bacana e tem muita coisa boa no nosso programa, tem muita dica, claro, você fica uma hora agora sentadinho aí. Ô, Dona Maria, deixa a louça na pia, que agora não é hora de lavar a louça não, agora é hora de relaxar com a família e curtir o cotidiano aqui do nosso estúdio, para todo mundo que assiste nas redes sociais também e na TV, como é o caso aí da senhora, tá sentadinha agora assistindo, né? Ô, seu Zé, deixa a Dona Maria em paz, seu Zé, que ela quer assistir o programa, que hoje tem muita coisa boa, hein? E ó, para começar, a gente sempre fala, né, de alguns assuntos que a gente tem aqui de destaque, e eu vou falar com as mulheres. São mulheres. Algumas colegas de trabalho, vamos dizer assim, repórteres, jornalistas e principalmente do esporte, elas têm feito uma campanha, porque acontece o seguinte, elas estão tendo assédio no trabalho e elas só querem trabalhar em paz nos estádios. Por exemplo, a repórter Bruna, ela é do Esporte Interativo, fala sobre o movimento por respeito às mulheres no jornalismo esportivo. Cresceu, não só no esporte, mas como na música. A mulherada dominou o mercado. Na música, no esporte, seja em qualquer outra atividade, outro ramo de atividade. Tá certo isso? Tá, claro, pode crescer sim, tem que crescer, tem que aparecer. A mulherada faz jus aí à profissão. Só que acontece que no âmbito esportivo, as mulheres estão reclamando de assédio. E agora parece que a mulher não é bem-vinda ali naquele local de trabalho. Temos que fazer muito mais força para provar o nosso valor. É a queixa aqui da Bruna, do Esporte Interativo. A Bruna, ela é jornalista, repórter, ela vai a campo, só que as mulheres jornalistas esportivas, elas estão com um problema grave, que é o assédio. E assédio é sem tolerância, né? Não podemos tolerar o assédio, seja ele qual for a espécie, com a mulher que é repórter, com criança, diga não ao assédio. E a matéria, ela, bem claro aqui, a repórter Bruna, foi uma das idealizadoras do Deixa Ela Trabalhar, uma campanha muito bacana que as mulheres estão fazendo. E ela diz que quando chega na quadra, aquele preconceito, na quadra, no campo, existe ainda o preconceito quando chega uma mulher para fazer as matérias e gravar. Para com isso, né? E você, ô marmã, ô cueca, os cueca de plantão, mas deixa a mulher trabalhar em paz, hein? Não vai ficar assediando, não. Queria ver se fosse tua mãe, tua irmã, você ia gostar? Coloca ela no papel da tua mãe, da tua irmã, da tua namorada. Você ia deixar um cueca ficar assediando ela? Não. Então, dê o respeito para ter o respeito. Essa que é a grande realidade e essas mulheres aí estão querendo só trabalhar. Deixa elas trabalhar, tá bom? Viu? E esse recado é para você mesmo, cueca de plantão, que fica aí no futebol pensando que é machão e tal, e vai lá e assedia. Tem até o público mesmo, né? O público, o espectador do futebol. Quantas e quantas vezes a gente não viu a repórter fazendo passagem da matéria, recebe selinho, cantada, aperto. Não pode, então pode, tem que respeitar. Coloca a repórter no lugar de um parente seu, da tua namorada, da tua mãe. Aí você vai pensar duas vezes antes de praticar o abuso, o assédio. Tá aí o nosso relato em relação a isso. Eu tô com vocês, viu, meninas?
precisar. Aliás, era bom a gente abordar esse assunto, trazer uma repórter esportista aqui para saber um pouco mais e entrar mais nesse assunto. Que, poxa vida, você vê, Renata Fã faz maior sucesso. É respeito, gente, tem que ter respeito. As repórteres trabalham tanto quanto os repórteres, então tem que ter o respeito. Há outro assunto que nos chamou a atenção aqui e é destaque: inspirar alguém já é um êxito. A Glória Groove fala sobre sua participação no Milkshake, um festival que acontece em junho aqui em nosso São Paulo, e ganha mais uma atração, Lia Clark. Agora, cantoras como a Gretchen, Preta Gil, Pablo Vittar. Pablo Vittar é mulher? Ele entra aqui? Não, eu acabei de falar de preconceito, não tô sendo preconceituoso, mas vou repetir, ó. Cantoras, Gretchen, Preta Gil, a Simone, Vanessa Camargo, entre outras aqui, e Pablo Vittar. Tá bom, tá aqui então, ó. Tá o destaque. Você, tá aí, elas disseram aqui como é que é, inspirar alguém já é um êxito. Vai acontecer o Festival Milkshake aqui em São Paulo, e esse ano tem a novidade aqui, que é a Lia Clark. Pablo Vittar. Tem Pablo Vittar aí, para não falar que a gente tá... Põe aí. Vai passar mal, ser igual. Cada um com o seu cada qual, não é verdade? 995854456 é o nosso WhatsApp. Lembrando, você que está aí em Campinas, Jaguariúna, 011, 0 operadora 11 995854456. Mandar um abraço para o Thiago Santos, que assiste a gente. Ele é repórter da Record TV de Campinas, a TVB. Mandar também um abraço para toda a equipe lá de jornalismo do Balanço Geral. E nós estamos ali, estamos grudando vocês aí, né, gente? Mas muito obrigado aí. Somos uma equipe e estamos unidos para o melhor, para a comunicação em geral. Um abraço para vocês todos. Vai participando das redes sociais aí do nosso programa. Enquanto você vai mandando a mensagem, tem uma matéria muito bacana. Olá, João! E a galera do cotidiano? Eu aqui, Alcimar Alves, com mais um quadro de beleza, mostrando para vocês aqui o que a gente consegue fazer no dia a dia, dicas práticas para você fazer tanto para o dia a dia quanto para a noite. Cada dia a gente vai mostrar um look diferente, uma menina diferente, um cabelo diferente, uma maquiagem diferente. Espero que vocês gostem do meu trabalho, que acompanhem e tirem bons proveitos dessas dicas que eu vou estar dando para vocês aqui toda semana. E hoje a gente está aqui com a Giovana, né, Giovana? Tudo bem? Seja bem-vinda. E como que é o seu dia a dia, Giovana? É tranquilo, eu só vou pra faculdade e volto pra casa, às vezes eu faço algum trabalho, mas eu gosto bastante de sair à noite. Você é modelo? Sim. Além do dia a dia de modelo, você ainda vai pra balada à noite? Com certeza. E você precisa estar sempre bem maquiada? Exatamente. E você gosta de se maquiar? Adoro. Você mesmo se maquia sozinha? Você está acostumada a se maquiar? Sim. E foi difícil aprender ou você pegou as técnicas assim muito rápido, sozinha? A gente vai vendo alguns tutoriais e vai aprendendo. Modelo já está acostumada com isso, né? Então, quando as modelos elas já têm essa praticidade de se maquiar porque elas vivem em teste. Mas hoje a gente vai dar dicas de como você usar uma maquiagem para o dia a dia e depois, se você quiser aproveitar essa maquiagem para a noite, você dá um tchan e usar essa maquiagem para a noite, tá bom? Gente, o primeiro passo da maquiagem é a limpeza da pele, para você ter uma boa maquiagem para o dia a dia, tá? Você não pode jogar a maquiagem na pele sem limpar ela antes. Então, gente, primeiro passo, limpa a pele bem, depois você hidrata ela, coloca um BB Cream, no caso ela já está. Então, nós vamos pular essa fase da limpeza de pele e vou passar direto para a base, tá? Vou escolher uma base no tom de pele dela, que é para acompanhar, para não ficar uma máscara, né? Principalmente para o dia, é muito importante você escolher uma máscara que seja bem de acordo com o seu tom de pele. Você tem duas formas de encontrar. Você vai testar a base aqui, ou no braço, na parte de dentro do braço, porque a pele se aproxima muito do rosto. São esses dois lugares mais indicados para você testar a base. Feito isso, encontrou o seu tom, você vai aplicar. Lembrando que na maquiagem o mínimo é mais. Então, é melhor pecar por a falta do que pelo excesso, tá?
Eu vou começar aqui com uma base que eu já escolhi previamente, que é o tom dela, e vou aplicar com o pincel. O ideal é com o pincel. Se você em casa não tiver o pincel, você pode fazer com o dedo, mas não é indicado. O pincel é melhor, que espalha mais a base, uniformiza melhor a base, tá? Então eu vou começar aplicando a base aqui. Pegando todo o rosto. Nesse primeiro momento eu não preciso deixar ela tão uniforme, porque depois eu vou espalhar ela direito. O importante é que ela tenha uma cobertura boa e seja no seu tom de pele. Faltou um pouquinho, vou dar uma reforçada aqui. Aquilo que eu falei, o exagero vira excesso. Então você espalha um pouquinho e vê a necessidade. Se precisar de mais, você vai e coloca. Porque depois que coloca em excesso, para tirar é mais complicado. Ó, com o pincel a gente consegue uniformizar ele melhor, tá? E aí eu tenho outro pincel que é ainda melhor do que esse é só para aplicar, que eu uso para espalhar a base na pele, no rosto. Que no caso é esse aqui, ó. Esse pincel que eu uso. Com movimentos circulares. Esse pincel, ele é uma releitura de um pincel dos anos 20. Que é muito bom. Por que circular, o movimento circular? Porque esse movimento é mais fácil para você uniformizar a pele, sem deixar nenhum lugar faltando a base, tá? Então, movimento simples. E aí, nessas extremidades assim, você pode dar uma caprichadinha melhor, porque sempre fica acúmulo ou falta de produto nas laterais do nariz. São esses... É sempre bom dar uma repassada, tá? Uma outra dica, hoje ela tá com umas espinhazinhas aqui, né? Nesse caso, a base nem sempre cobre tudo. Então é ideal a gente usar um corretivo para poder cobrir melhor, uniformizar melhor a pele. O corretivo segue a mesma regra da base. Você tem que usar um tom mais escurinho do que a sua pele normal, para ele camuflar. Porque se você usa o corretivo mais claro, ele vai aparecer em vez de camuflar. Então o ideal é um tom mais escuro, porque aí você vai conseguir camuflar melhor e ele vai misturar bem com a base. Para usar o corretivo não tem regra, tá? Tem gente que gosta de usar antes da base e outros depois. Eu geralmente uso depois da base e dou uma reforçada na base por cima dele. Mas sempre com pouco produto, para não virar excesso. Olha, você vê que deu uma uniformizada nas espinhas que ela tinha, não aparece as espinhas e não ficou uma mancha nem escura e nem clara. Agora, se eu ver que tem alguma imperfeição, que está ou mais escura ou mais clara, eu venho com aquela mesma base que eu fiz antes, que eu usei para a pele dela, coloco um pouquinho aqui e pego o pincel e cubro ele. Que aí ela vai uniformizar perfeito junto com a pele. Com leves batidinhas, porque já tem a base. Nesse momento, se eu passo o pincel circulando, principalmente esse que tem as cerdas mais forte, ele vai tirar a base. Então vai marcar o rosto dela aqui. E isso eu não quero, tá? Passando essa etapa, muita gente já passa para sombra ou para outros processos. Eu costumo ir para o pó. Então eu gosto de passar o pó primeiro para selar a base, tá?
Então eu vou pegar o pó e vou selar a base que eu usei nela. É para isso que é a função do pó, para selar a base, tirar o aspecto de oleosidade da pele, que não é uma oleosidade, mas a base deixa com esse efeito. Principalmente para foto, é muito importante que não tenha muito brilho na pele, para depois não ficar parecendo que você está suada. Fiz essa parte, vou limpar um pouquinho a sobrancelha dela, para dar um formato. Com esse movimento, eu crio um formato para a sobrancelha dela e tiro o excesso de pó que eu passei, para ele ficar mais evidente. É um tipo de maquiagem que dá para fazer em casa sozinha? É um tipo de maquiagem, sim, que você no começo você vai pegar um pouco, até você pegar um pouco mais de prática. Senão, você vai ficar no básico, tá? Aqui é mais elaborada, mas dá para fazer. Como que eu vou corrigir essa sobrancelha dela? Eu tô vendo que ela tem umas falhas aqui, e essas falhas, se eu maquiar ela sem corrigir, elas vão ficar bem evidentes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui esse trio de sobrancelha, que ele é próprio para isso. Na falta do trio de sobrancelha, vocês podem usar uma sombra. Eu costumo usar uma sombra marrom, porque a sombra marrom ela não fica forte, tá? Tem gente que usa lápis, tem gente que usa até delineador, já vi gente usar. Mas eu prefiro ou o trio de sobrancelha ou a sombra, porque ela fica mais natural. E eu sempre uso um tom mais marrom, não uso preto para não ficar muito forte, muito marcada. Tá? Eu vou pegar. As falhas dela, principalmente, é nessa parte aqui. Mas se eu colocar só aqui, eu não vou criar um formato certinho. Então eu vou pegar desde aqui, pouco, não marcar muito para não ficar uma sobrancelha muito forte. E aí eu venho subindo e corrigir a falha onde eu tenho, onde eu quero corrigir. Lembrando que é correção, não é criar uma nova sobrancelha para ela, tá? Não é para descaracterizar o seu formato do rosto, a sua sobrancelha, é só para corrigir. Fiz isso, olha como já ficou a sobrancelha dela. Ficou bem definida e não criou não ficou uma sobrancelha muito grossa. Ficou definida só. Agora eu quero evidenciar mais ainda essa sobrancelha e o olho. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar essa parte aqui, embaixo da sobrancelha, só essa parte superior aqui da pálpebra dela, com um tom mais clarinho. Você pode usar um tom branco, um tom pastel, depende do que você quer. No caso eu vou usar esse aqui, meio pastel, que eu vou colocar aqui na sobrancelha dela, só para dar luminosidade. Depois, se você vê que tem excesso de produto, você dá uma passadinha assim, uma batidinha com os dedos, que aí ele absorve bem. Isso vai definir bem melhor. Parece que levanta mais a sobrancelha dela. Embaixo, como é uma maquiagem para o dia, eu vou trabalhar com um tom de rosa bem clarinho, próximo do pastel, em toda a pálpebra dela. Só para deixar com uma cara de beleza. Passo em toda a pálpebra, juntando com aquele iluminador que eu passei aqui próximo da sobrancelha, tá?
pode passar bem rente os cílios. Ó. A mesma coisa do outro lado. O custo da beleza é barato, viu, gente? Você pode achar esses produtos em qualquer perfumaria, tá? Você vai hoje em qualquer perfumaria, você tem uma gama de produtos que você pode comprar e não é caro. Para dar um toque a mais nesse olho dela, vou passar um delineador, tá? Vou passar um delineador aqui rente aos cílios. Quando você for passar o delineador, você não puxa o olho para cá, tá? Porque senão, quando você passar, quando você soltar, ele tá deformado o delineador. Sempre levanta assim, para cima, e passa rente os cílios. Porque quando você soltar, o efeito dele vai ser, por mais que você passa, se você acha que tá grosso o delineador, quando você solta, ó, ele não tá grosso, tá bem fininho. Mesma coisa do outro lado. É importante você treinar porque o delineador ele não é fácil de passar. Quando você não sabe, ele costuma marcar e se ele marcar, você não consegue mais tirar. Nesse princípio, quando você não tem prática, você pode usar um lápis. Então, eu gosto muito do delineador, mas o lápis é uma alternativa muito boa para isso, tá? Passei nos dois, abre o olho, ó. Eu quero para ela, ó, já está marcadinho o delineador, mas eu quero para ela um pouquinho mais aqui embaixo. Então, olha para cima. Eu vou puxar a pálpebra dela um pouquinho para cá e dar uma pinceladinha aqui só para dar um ar de mistério embaixo do olho, que vai ficar mais evidente. Só que aqui eu não vou deixar ele marcado, tá? Eu vou esfumar ele depois. Outra coisa, para esfumar, isso aqui é melhor que você faça com lápis, se você não tem prática. Porque o delineador é mais difícil para esfumar. Então passei o delineador, vou pegar um pincel e vou passar em cima do delineador, para que isso não deixe o delineador marcado. Vai criar uma sombra embaixo, ó. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Ainda, ó, aí você tem a opção de deixar ele mais grossinho ou mais fino. Se você quiser ele mais fino, você pode pegar o cotonete e tirar o excesso, ou pegar um corretivo e aplicar embaixo que ele afina, tá? No caso dela, isso aqui seria para ela sair pro dia. Se ela quiser deixar ele um pouquinho mais forte, esse olho um pouquinho mais marcado para a noite, ela pode pegar o próprio delineador que eu passei aqui em cima e esfumar ele também, tá? Olha o que você pode fazer com o delineador. Aquele olho que ele estava bem clean, ele já vai ficar um pouco mais de mistério, ó. Por quê? Porque eu distribuí o delineador que estava aqui na pálpebra dela. Então, com isso eu consigo marcar um pouco mais o olho dela, deixar um olho um pouco mais escuro. E aí, se você quiser, se você achar que ainda está pouco, você pode passar uma sombra marrom ou uma sombra preta, tanto no canto quanto no resto do olho. Eu geralmente recomendo mais no canto, para não virar excesso. Olha a diferença desse olho que está mais escuro para esse que está mais clean. Então a gente já tem uma pálpebra mais escura desse lado, tá?
E é óbvio que para isso agora eu vou fazer no outro para não ficar com o olho de um jeito, outro de outro. O côncavo também, se você quiser deixar ele um pouquinho mais marcado, você pode, tá? Eu vou usar nela aqui um rímel de volume, para dar pode fechar o olho, para dar um pouco de volume no olho, nos cílios. Embaixo pode abrir um pouquinho, tá bom? Não se preocupa que borrou um pouquinho que estava fechado, depois a gente limpa. Eu vou passar uma, não abre tanto. Mais um pouquinho. Embaixo você vai passar só um pouquinho para definir, não tanto quanto o cílio superior, tá? Borrou um pouquinho, você vem com o cotonete, tira o excesso, limpa. Acontece do rímel borrar, isso é fato. É a coisa que mais borra é rímel. Não se desespere quando isso acontecer. Só pegar o cotonete e corrigir. Eu vou dar uma iluminada aqui no rosto dela. Vou usar o iluminador, tá? Para iluminar o rosto dela. Aonde que eu passo esse iluminador? Eu quero evidenciar alguns pontos. Então vou usar ele aqui no nariz e na testa e no queixo, e aqui nesse osso para poder evidenciar um pouquinho mais. Olha para cima, ó. É bem pouco, é só para dar aquela iluminada na foto. E também isso você pode fazer tanto para o dia quanto para a noite, tá? Não tem problema. É lógico que à noite tudo você pode usar em mais quantidade. Durante o dia é bom evitar o excesso, porque fica muito visível. Então, olha como iluminou. Aqui do lado já venho com blush. Vou colocar um pouquinho de blush aqui, bem pouco, só para dar um ar de saudável nela, no rosto dela. Porque a base e o pó, ela tira esse efeito deixa o rosto mais opaco, e o blush dá esse efeito de saúde. Então é isso. Como eu quero pouco, vou colocar só um pouquinho, aí vai de você. O blush faz toda uma diferença na maquiagem, tá? O batom que eu escolhi para ela é esse aqui, é um tom de boca, tá? É um tom de boca rosado, ele aparece, mas não fica forte. Então com o próprio batom eu vou delinear o lábio dela. Vou fazer primeiro aqui. Eu vou contornar o lábio dela com o próprio batom que eu vou usar. Por que contornar primeiro? Porque depois ele fica definido, você não fica com o batom borrado.
Você definiu a área que você vai aplicar o batom. Definiu essa área, você vai lá e solta um pouquinho o lábio e aplica por dentro do contorno que você fez. Aí você vai preencher todo o lábio com batom. Quando você faz esse movimento de esfregar o lábio, você distribui bem o batom. Então, se ficou alguma partezinha, às vezes o lábio está desidratado. Quando você faz esse movimento, você distribui no lábio completo, por completo. Ó, olha o batom dela, com uma cor linda que eu gosto muito. É uma cor de boca que aparece. Fica bem lindo, né? Gostaram? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham pegado as dicas e que tenha acrescentado alguma coisa para o seu dia a dia aí, para você sair de casa mais glamurosa agora. Bom, pessoal do cotidiano, João, esse é o look que eu criei hoje para vocês. É um look que pode ser usado no dia a dia, pode ser usado para balada também à noite. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer. Gostou, Giovana? Adorei. Que bom que gostou, viu? Quero agradecer também meu amigo Daniotti, da agência Ponto 1 Agência, por ter me cedido a Giovana hoje para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal do cotidiano. Afinal de contas, o Ministério da Beleza recomenda, precisa ter arte e beleza no seu cotidiano. Fazer um intervalo rápido, 2 minutos? Aí na volta, eu tô aqui no intervalo, vou bater um papo contigo nas redes sociais e na volta tá assim de coisa boa no nosso cotidiano. Não saia daí, que eu faço parte do seu cotidiano. Até já! Vai passando.